Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso. Que tempo maravilhoso, queridos, nós podemos desfrutar na presença de Deus através da música, das danças e de toda expressão. Eu sei que alguns de vocês talvez não tenham ainda a compreensão da importância de levantar as mãos, de se expressar, de se soltar. Eu sei, eu entendo. Não se constranja por isso. Eu também não tive uma trajetória na minha infância que eu aprendi essas coisas. Então, a gente não entendia muito bem essas coisas. Mas o que eu posso assegurar a você é que vale a pena, às vezes, levantar as mãos, se soltar e adorar a Deus. E não é, mas que besteira, Deus conhece o meu coração. Amados, Deus não fez só o teu coração, Ele também fez as tuas mãos, amém? Ele fez as tuas mãos, Ele fez o teu braço. Você valoriza a tua mão, os teus braços assim? Valoriza? Você acha que eles são importantes? Então levante, mesmo que seja um só a Deus. Diga: Senhor, eu te adoro com as minhas mãos, com tudo que eu tenho, eu te louvo, Senhor. Amém, amados? Então que possamos fazer da nossa vida um altar de adoração, com as nossas mãos, nossos pés, nossos braços, com as nossas vozes. Seja todo o nosso ser um altar de adoração ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos em Tua presença mais uma vez, Pai. Obrigado, Deus, porque através de situações tão difíceis, tristes, Pai, nós temos aprendido muitas coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Mesmo nos momentos mais difíceis, tristes, Pai, o Senhor tem nos sustentado em Tua presença. Pai, continua falando conosco como já tens falado, Deus, através das músicas, através do testemunho do Alexandre. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em sua vida, na sua família. Obrigado, Deus, pela vitória que o Senhor tem concedido a Teu Filho e a tantos outros, Pai. Oh Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que há de fazer. Continua, Pai, falando conosco através da Tua palavra. Continua ministrando aos nossos corações, Deus, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Que testemunho maravilhoso, né? Que Deus continue abençoando Alexandre, Bifi, Nayara, toda a família Dias, em nome de Jesus. Ficamos felizes. E nós, conversando com a pastora Ana, nós falamos, acho que nós devemos dar mais oportunidade para que os irmãos compartilhem esses testemunhos, né? E eu sei que alguns, nem todos têm essa vocação do Bifi de vir aqui e ministrar com tanta eloquência, né? Com tanta ousadia, testemunho. E se você quiser compartilhar algum testemunho e não tiver essa disponibilidade de vir aqui, pode escrever para nós, né? Pode compartilhar também no grupo da igreja. Enfim, nós vamos de alguma forma permitir que outras pessoas possam saber o que Deus tem feito na tua vida, o que Ele vai fazer. Então compartilhe. Através dos testemunhos, amados, a nossa fé é renovada, né? A nossa fé é acrescentada. E eu tenho certeza que nesta noite nós somos abençoados através do testemunho do Alexandre. Amém? Quantos foram abençoados? Diga obrigado, Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, quando nós somos alcançados pelo Senhor e fomos feitos seus filhos, Deus planejou para cada um de nós uma nova história, uma nova vida, um novo tempo. E este novo tempo que Deus planejou para nós é para que nós vivêssemos em sua presença, do seu jeito, da sua forma, segundo aquilo que Ele mesmo concebeu no seu coração. Ora, a Bíblia diz nesse versículo que eu amo muito, 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, este alguém é uma nova criatura, mudou a essência
experiência mudou a natureza, mudou a pessoa. Eu insisto, me perdoem a insistência, mas eu insisto em repetir que não se trata de mudança de igreja, é muito pouco, amados. Não se trata de mudança de religião, também é muito pouco. Mas se trata de mudança de vida. Quando nós conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo. Falar que nós mudamos de igreja, me desculpem, é ser muito simplista, muito superficial. Não, mudei de igreja, mudei de religião. Amados, as pessoas vivem mudando de religião e nem por isso têm um encontro com Deus, nem por isso mudam de vida. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós temos esta experiência pessoal, real, genuína, verdadeira com Cristo Jesus, nós individualmente precisamos ter esta experiência. Não é uma experiência que nós possamos transferir para outros. Não tem como o esposo ter a experiência pela sua esposa e vice-versa. Não há como um pai ter a experiência pelos seus filhos. Não tem como. A experiência de conversão, do novo nascimento, é uma experiência individual, é particular. Nós podemos ajudar as pessoas a conhecer a Cristo. Nós podemos trazer pessoas à igreja para que eles tenham essa experiência. Nós podemos compartilhar a palavra de Deus para que através dessa palavra as pessoas tenham essa experiência do novo nascimento. Mas nós não podemos ter a experiência por outras pessoas. Nós podemos inspirar as pessoas, nós não podemos fazer por elas aquilo que é de competência delas e de Deus. Amém, queridos? Todos nós conseguimos compreender isto? E às vezes, amados, nós não percebemos que nós nascemos de novo, que nós temos uma nova vida, que nós não temos simplesmente uma nova igreja para frequentar novos amigos, novos irmãos. Nós não sofremos apenas uma mudança de ordem social, né? Agora eu faço parte daquele grupo, daquela comunidade, daquela igreja. Ora, antes eu frequentava tais e tais lugares, hoje eu frequento outros lugares. Não é apenas isso, pode até fazer parte desta nova vida, mas não se trata apenas disto. Nós precisamos perceber que essa nova vida, ela já começou, ela já foi startada no dia que nós tivemos essa experiência com Cristo, que nós entregamos as nossas vidas a Ele. Nós nascemos de novo e nós somos novas criaturas, nós somos novas pessoas. Esta mudança ocorreu e ela ocorre de dentro para fora. O Espírito nasce de novo, o Espírito é recriado pelo Espírito Santo. A nossa alma, que é a sede da memória, dos sentimentos, das emoções, passa por um processo de restauração, de cura. O nosso corpo permanece o mesmo. O corpo não mudou, nós continuamos do mesmo jeito. Quem era bonito continua bonito, quem era feio continua feio. Aliás, os feios até melhoram, amém ou amém? Tem gente que era feio e passa a ficar bonito, fica mais atraente porque há uma luz diferente que brilha no olhar, né? As pessoas começam a agir de maneira diferente, porque Deus é Deus de milagres, amém, amados? Na presença de Deus até os feios ficam bonitos, amém? Diga: Deus de milagre, Deus de milagres. Deus é Deus de milagres, Deus faz novas todas as coisas. Amados, mas interessante é que às vezes nós temos a impressão, e eu me desculpe usar o termo aqui forte, mas uma impressão absurda de que Deus nos alcançou para sermos seus filhos e filhas, mas que Ele não se importa conosco. Às vezes nós permitimos que essa nossa alma, ainda não completamente restaurada, promova dentro de nós esta impressão absurda de que Deus não se importa conosco, de que Ele não se importa com a forma e o jeito que a gente vive. Que absurdo pensar assim, me desculpem. Que absurdo acharmos que Deus não se importa se nós vivemos a vida dele ou não. Que absurdo alguém achar que basta vir à igreja aos domingos ou algumas vezes por mês ou por semana e Deus não se importa com isso, não. Claro que se importa. Se não fosse importante que nós tivéssemos uma nova vida e a forma como nós vivemos, Deus não nos teria alcançado. Deus não faz nada à toa, amados. Muitas vezes nós subestimamos a sabedoria de Deus.
Muitas vezes nós subestimamos a perfeição de Deus e achamos que Deus faz as coisas de forma aleatória, de qualquer jeito, como, diga-se de passagem, muitas vezes nós fazemos. Não, amados, Deus é perfeito. Às vezes nós também temos a impressão equivocada de que Deus, apesar de ter traçado um plano perfeito e maravilhoso para que nós fôssemos salvos, nós temos a absurda impressão também de acharmos que Deus não se importa se nós fracassamos ou se temos êxito. É um absurdo alguém pensar nisso, me desculpem. É um absurdo alguém achar, pensar, ter a impressão de que Deus não se importa com o nosso êxito, com o nosso fracasso. É claro que Deus se importa com você. É claro que Deus se importa, sim, com o seu fracasso e com o seu êxito. É claro que é importante para Deus como você vai viver, o que você vai alcançar. É claro que é importante para Deus. Deus não é um déspota, Deus não é um tirano, Deus não é um sádico que tem prazer em ver as pessoas sofrendo. Deus não te escolheu para que você sofra, para que você perca. Deus te escolheu para que você seja mais do que vencedor. Quantos creem nisso, diga aleluia. Lamentavelmente, amados, nos enganamos em algumas conclusões. E essas conclusões fazem presente e irão fazer futuro a diferença quanto aos resultados. Deixe-me repetir. Algumas conclusões que nós chegamos semelhantes a estas, ou talvez de maneira mais detalhada, elas fazem e irão fazer a diferença nos resultados das nossas vidas, resultados que nós obteremos, resultados que nós alcançaremos nesta vida e na vida vindoura, na vida eterna. Como disse a pastora Ana esta semana nós tivemos falecimento da sogra da Bianca, né? A irmã da Bruna. Tivemos o falecimento também do Ney, o rapaz que vinha aqui, esteve aqui semana retrasada, é isso? Sem ser no domingo passado, o outro esteve aqui, ouvindo a palavra. A sogra do Ronildo, mãe da Seleneide, na noite passada teve um AVC, né? Um acidente vascular. Ele saiu correndo, ela está na UTI. Querida dona Ana, já com 84 anos, é isso? 84 anos, é Ana, né? Essas Anas são... não morre fácil, não. Está lá firme, né? São dias difíceis, né? Dia de a gente pensar, falar, meu Deus. As conclusões que nós temos, queridos, elas produzem resultados nesta vida e na vida vindoura. Nós precisamos entender que o corpo morre, mas o nosso espírito vai viver para sempre. A pergunta é, onde nós iremos passar a eternidade? A Bíblia diz, queridos, que aqueles que estão perdidos, que não conhecem a Deus, que não nasceram de novo, estão condenados à morte eterna, sofrimento eterno, separação de Deus eterna. Mas aqueles que nasceram em Cristo Jesus, aqueles que perseverarem até o fim, a Bíblia diz que serão salvos. Estes viverão eternamente com Deus. Esses têm a vida eterna, já têm a vida eterna. Então, não importa se eu sair daqui, não vai acontecer, mas se eu sair daqui e se porventura acontecer comigo um acidente, como aconteceu com o Ney, um jovem de 23, 24 anos, não são apenas, repito, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão acometidos de enfermidades terminais, que estão sujeitos a morrer amanhã, não são apenas as senhorinhas como a dona Ana, como a minha mãe, senhorinha que está lá com 80 e poucos, não são apenas elas que estão sujeitos a morrer de um momento para o outro, todos nós. Nós não sabemos quando nós teremos um encontro com a morte. Nós não sabemos o que vai morrer para nós que nascemos de novo. Quem vai morrer? O nosso corpo, que estará naquele caixão sendo velado, não mais será aquele que nasceu de novo, não será o seu espírito, a sua alma não estará naquele caixão, estará apenas um corpo corruptível, um corpo que será dia após dia, minuto a minuto vai ser corrompido, porque é pó, veio do pó e para o pó voltará. A Bíblia diz, é só corpo, é só matéria. Mas nós, seres espirituais, criados por Deus, ora, nós viveremos eternamente. Aqueles que estão em Cristo estarão
amados, que possamos refletir nessas coisas, que possamos lembrar que ainda que exteriormente o nosso corpo se corrompa, ainda que este corpo faleça, padeça, ainda que o nosso corpo vá para um caixão e todos nós iremos, é o caminho de todo homem, a Bíblia diz. Se estivermos em Cristo, nós viveremos sim para sempre na presença do Pai, amém? A Bíblia diz, se nós estivermos em Cristo, mas se viver é Cristo, nosso morrer é lucro, é ganho, é vantagem, porque para nós que estamos em Cristo, é melhor estarmos com Ele do que vivermos neste mundo corrompido, cheio de tantas coisas, tantas dificuldades. Portanto, queridos, que nós não sejamos ignorantes a esse respeito. A pessoa que faleceu, o seu destino eterno já está definido. Difícil para mim falar essas coisas, confesso, porque nós temos amigos, irmãos, colegas, parentes, pais que muitas vezes não conhecem Cristo. E aí, quando um desses queridos falece e nós nos encontramos naquele momento de velório, o que a gente quer é pedir a Deus que reserve e leve essa pessoa para um bom lugar, que leva, Senhor, leva minha mãe, leva meu pai, leva meu amigo, leva para a tua presença, Deus. Deus, guarda essa pessoa. Amados, eu tenho acompanhado, é um tema assim que eu estudo, que eu penso bastante. E o nosso objetivo, eu assisti recentemente uma cerimônia religiosa em determinado lugar, e eu vi a preocupação das pessoas, e muitos que estavam ali, e falaram, pastor, ora pelo fulano. Era uma pessoa que eu conhecia, mas o que eu fiz por ele em vida, é aquilo que eu não poderia fazer depois que ele morreu. Eu falei de Jesus, eu falei de Deus para ele, quando ele estava vivo, porque depois que ele morreu, ele já não podia me ouvir, ele já não podia tomar a decisão, ele já não podia fazer as opções que hoje nós podemos fazer, que você pode, eu posso. Ele já estava numa condição em que o espírito dele já não estava ali, a alma já não estava ali, ele já não escutava, ele já não falava, ele não podia depois estar no caixão, ninguém pode, ele mesmo definir o seu destino eterno, nem ele e ninguém mais pode fazer algo por ele, nem ele e ninguém mais pode fazer algo por ele. E aqui eu estou incluindo Deus, porque o destino eterno dele, ele definiu em vida. Ele definiu em vida enquanto ele vivia. Enquanto nós vivemos, nós definimos o nosso futuro eterno. Onde nós vamos passar a eternidade? Quando vai definir? Será no velório? Não será no velório. Será quando for para o purgatório? Desculpe, esse tal de purgatório nem existe. Desculpe-me, não existe. Foi apenas algo criado pelos homens para trazer um pouco de alívio e consolo àqueles que ficam vivos. Não existe purgatório. Morreu, já está definido. Não adianta nós orarmos, clamarmos, jejuarmos. Não adianta fazermos cultos de 7º dia, de 14, de 21, de 40, 62. Não vai mudar o destino eterno daquela pessoa. Não vai mudar. A Bíblia diz que há uma separação, amados, intransponível entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Não tem como. Ele já não nos ouve mais e nem nós nos ouvimos. E é dura essa realidade, queridos, porque talvez nós deixamos de fazer pelas pessoas aquilo que nós poderíamos fazer. E aí quando a pessoa está naquela condição, já faleceu, e aí a gente, então, vamos fazer alguma coisa, chama o pastor, chama o padre, chama o bispo, chama as irmãs do choro, chama, vamos fazer lamentações, vamos fazer alguma coisa, vamos dar passe para tentar levar aquela pessoa, ou pedir a Deus que leve aquela pessoa para um lugar melhor do que aquele que nós gostaríamos que fosse, que talvez a gente fale, puxa, eu acho que está indo para lá, já foi. E infelizmente, amados, se nós queremos fazer algo pelas pessoas, ouça, que possamos fazer enquanto as pessoas estiverem vivos, de pé, ouvindo, tiverem condições de corresponderem, de terem uma experiência com Deus, ainda que seja no leito de hospital.
ainda que seja uma UTI. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam no leito da morte, na UTI, estavam entubadas, e segundo alguns médicos estavam ali, apenas ouvia, alguns médicos falaram, não, nem ouvia, ouve mais. E nós já tivemos experiência de pessoas que foram ministradas assim, que ouviram a palavra de Deus e que fisicamente nem sequer conseguiam mexer os dedos, mas ouviram a palavra, creram no Senhor Jesus ali no leito do hospital, creram no Senhor Jesus, tiveram uma experiência com Deus no leito de morte, e para a glória de Deus, o Senhor salvou e voltou à vida, surpreendendo inclusive os médicos que estavam ali, e contou essa experiência. Olha, eu estava deitado, eu já ouvi as coisas de longe, e um determinado dia eu ouvi alguém falando de Deus, de Jesus, e eu criei, eu não consegui falar, eu não consegui expressar com palavras, mas ali, eu e Deus, eu falei com Deus, Deus me perdoa de todo o pecado, me purifica, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Deus, e eu tive a experiência de nascimento no leito de morte. Amados, nunca é tarde para falarmos de Jesus para uma pessoa, a não ser quando ele já faleceu, aí já é tarde. Mas enquanto uma pessoa estiver viva, que possamos, queridos, estender a nossa mão de amor, de misericórdia. Aí é tempo, esse é o tempo de nós falarmos de Deus. Esse é o tempo de nós chorarmos pelas pessoas, falar, Senhor, tenha misericórdia do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, tenha misericórdia dos meus irmãos, dos meus primos, tenha misericórdia do meu vizinho que eu gosto tanto, do meu amigo, Deus. Oh Deus, tenha misericórdia, toca no coração dele, converte, Deus, salva, Senhor, quebranta, Deus. Senhor, quando eu for convidado para ir para a igreja, oh Deus, que ele sinta vontade de vir para a igreja. Quando ele chegar na igreja, Deus, que ele conheça Cristo Jesus, que ele se quebrante, que ele nasça de novo, que ele tenha uma nova vida, Deus. Esse é tempo de chorar, esse é o tempo de pagar o preço. Amados, muitas vezes nós estamos dispostos a passar 10, 12, 15, 20 horas no velório. É verdade. E nós passamos assim, não que a gente goste, mas porque nós entendemos que nesse momento as pessoas precisam de nós. E é muito bom estar presente nos momentos de tristeza e de dor de uma família ou de pessoas. É muito bom, eu gosto de ser essa pessoa. Eu gosto de ser. Mas, amados, se nós pudermos fazer algo mais pelas pessoas enquanto estiverem vivas, se você está disposto a passar 12 horas no velório por alguém da tua família, eu acho que você poderia se esforçar um pouquinho mais para falar de amor, do amor de Deus, enquanto essa pessoa estiver viva. Porque depois que ela falecer, as 12 horas que você passar no velório, ou mais, ou menos, não importa o tempo, não vai fazer a diferença no resultado prático do destino eterno para aquela pessoa. Amém, igreja? Você consegue compreender isso? Amados, que a gente tem essa predisposição em ir para o velório, em ajudar. Eu sei que muitas pessoas aqui são pessoas assim, que estão dispostas a correr atrás, a viajar, a correr atrás de documento, a ir atrás disso, atrás daquilo, e ficar ali sentado num banco frio de um velório municipal, e ficar olhando um caixão e chorando e disposto a fazer alguma coisa sem saber o que fazer, mas está ali, ó. Eu conheço pessoas assim. Eu fico aqui com você, eu sei disso. É importante isso, é maravilhoso poder ter pessoas assim, e nessa igreja nós temos pessoas assim. Mas, amados, melhor ainda é a gente se esforçar um pouquinho mais. E às vezes eu falo aqui, olha, traga uma pessoa que não conhece Jesus. Eu sei que eu sou chato, às vezes eu sou chato e eu insisto, traga uma pessoa no domingo, traga na quinta-feira. Esses dias a pastora falou para mim, querido, às vezes você usa essa palavra desafio, eu acho que não fica bem, e as pessoas às vezes até, sei lá, até zombam porque você usa esse tipo de expressão. Eu te desafio a trazer alguém, eu falei, querido, eu não vou parar de falar isso não, porque as pessoas estão morrendo. Os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos estão morrendo sem Jesus, estão indo passar a eternidade separados de Deus. Depois que morrer não vai ter oportunidade de ir para o céu mais, queridos, não vai ter mais. Então o tempo é agora, diga, o tempo é agora. O tempo é agora, amados. Então quando eu falo isso, vocês me desculpem, é porque eu quero que você esteja bem e que as pessoas sejam alcançadas,
que a gente não perca tempo, a gente conversa, a gente brinca sobre tantas coisas, nós podemos fazer isso. Mas por que não a gente separar 5 minutos, 10 minutos para falar de Deus? Eu não sei falar, você não sabe falar? Traga a pessoa a esta igreja, que aqui tem pessoas que Deus tem levantado para falar, e bastante. Fala, pega um versículo, compartilha com a pessoa. Fala para a pessoa ir numa igreja lá próxima à casa dela. Não precisa ser necessariamente esta igreja, não. Essa cidade está assim de homens e mulheres de Deus, que Deus tem usado para salvar pessoas. Mas por favor, considere um pouco mais essa noite, esses dias, sobre isso. Que a gente possa considerar um pouquinho mais a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, que conhecem a verdade e que levem as pessoas a conhecerem a verdade. Amém? Queridos, nós então, lamentavelmente, nós muitas vezes nos equivocamos em algumas conclusões e achamos, amados, que Deus não está nem aí. Nós pensamos muitas vezes que não importa o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, vai fazer a diferença para você. Aquilo, queridos, que nós fazemos, ou as nossas conclusões, as nossas considerações pessoais, vão produzir resultados, queridos, bons ou não. Resultados excelentes para nós ou não, para as pessoas ao nosso redor ou não. E eu quero falar nessa noite sobre uma comparação muito evidente, bíblica, que fala sobre as nossas vidas de hoje e a vida dos filhos de Israel, que foram libertos do Egito nos tempos de Moisés. Homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que foram libertos por Deus na época em que Israel, o povo de Deus, estava cativo no Egito, sob as garras de Faraó, sob o domínio de Faraó. Biblicamente falando, há uma analogia, há uma tipologia bíblica. O Egito é a tipologia do mundo. Faraó representa o diabo. E nós, os filhos de Israel, representam os filhos de Deus, as pessoas que estavam no mundo e que Deus alcançou. E assim, amados, como eles, nós também éramos escravos. Eles eram escravos do Egito, nós éramos escravos do mundo. Eles estavam debaixo da dura servidão imposta pelo Faraó, e nós também vivíamos sob o peso do pecado, do sofrimento, das trevas, do diabo que nos oprimia a nossa alma, o nosso espírito, até mesmo o nosso corpo. Assim também éramos nós. Vivíamos em nossos delitos e pecados, como nos ensina no livro de Efésios. Mas a Bíblia diz que Deus, com mão forte, assim como Deus libertou o povo que vivia cativo no Egito, o povo de Deus que vivia cativo no Egito, Deus também nos libertou. Deus usou para libertar aquele povo Moisés. E Deus usou Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para nos libertar. Deus nos libertou da morte, das trevas, do pecado e de toda opressão que havia sobre nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Diga: fui liberto. Diga: fui liberto do Egito, do Faraó, do pecado, do mundo, das trevas, da opressão. Diga: fui liberto. Semelhantemente, amados, a maioria daqueles que foram libertos pelo Senhor, que estavam no Egito, através de Moisés, nós também, que fomos libertos pelo Senhor através de Jesus Cristo, muitos de nós, infelizmente, não nos convencemos ainda da realidade da nossa nova vida. Vida, amados, que nos é oferecida e proporcionada por Deus de maneira exclusiva. Exclusiva. A vida que nós temos em Cristo Jesus, através da nossa fé nele, que nasceu, morreu e ressuscitou, aquilo que Deus nos dá através da nossa fé em Cristo Jesus é uma vida exclusiva àqueles que nasceram de novo, que são novas criaturas em Cristo Jesus, para viverem um novo. Nós temos uma vida que nos é concedida exclusivamente em Cristo Jesus. Veja bem, a nova vida que Deus nos dá em Cristo, ela é exclusiva. Nós não encontramos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, nenhuma outra entidade, nenhum espírito pode nos dar a vida eterna e a nova vida que Deus nos dá
eles têm essa nova vida? Não tem. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus Cristo é o nome. Jesus é a pessoa maravilhosa do Deus Emanuel, que se fez carne, que morreu, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Diga aleluia. Nós, portanto, temos algo que nos é dado exclusivamente em Cristo Jesus. Nós que nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo. Temos sim, amados, o privilégio, a honra, a oportunidade de vivermos o novo, a nova vida em Cristo Jesus. Quem não conhece a Cristo Jesus não tem esta oportunidade. Ela é exclusiva. A oportunidade de viver de uma vida nova de verdade. Vida nova não é paliativo. Não se trata de cosmético espiritual, ou na alma, ou no exterior, na roupa. Eu estava assistindo um determinado lugar e vendo aquela palhaçada de um rapaz que usa um cabelo branco e diz Henrique Cristo, não sei o que, né? E as pessoas mudam de roupa, mudam de expressão, de falar, mas não nasceram de novo. Porque a vida nova que nós podemos viver em Cristo Jesus nos é dada exclusivamente através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Tem alguém nesse lugar que tem uma nova vida? Diga, eu nasci de novo. Diga, eu tenho uma nova vida para ser vivida. Queridos, em várias passagens bíblicas nós encontramos Deus nos ensinando, nos dando uma direção como viver, como proceder nesta nova vida. Quais os princípios e os valores que devem nortear as nossas vidas neste novo tempo? Repito, nós não podemos ter uma nova vida e viver como vivíamos antes. É incompatível. É impossível alguém viver o novo de Deus, viver a nova vida, alcançar os novos resultados que Deus nos dá a possibilidade de agora vivermos, vivendo do mesmo jeito que vivíamos antes. Não dá. Diga para o teu irmão, não dá, meu querido. Diga para o outro, não dá. Não dá. Equivocadamente, muitos de nós queremos apenas os bons resultados. Aliás, Deus, em muitas de nossas vidas, Deus usou, para o nosso bem, como expressão do seu amor, muitas vezes necessidades sentidas para que nós o buscássemos e para que nós estivéssemos em sua presença. Mas, amados, nós precisamos entender que a nova vida que Deus nos dá em Cristo Jesus era para ser vivida como um novo tempo, com uma nova mente, uma nova visão, sob novos princípios e valores. Agora nós que estamos em Cristo fazemos parte do reino de Deus. Não é um reino qualquer, não é um reino governado por homens, por reis, por presidentes ou primeiro-ministros, mas é um reino governado pelo próprio Deus, debaixo dos princípios que o próprio Deus estabeleceu pelo seu próprio poder e autoridade. Amém? Você faz parte deste reino? E nós encontramos, portanto, na Bíblia muitos lugares, muitas passagens. E talvez de Gênesis a Apocalipse o Senhor, na verdade, estivesse ou esteja desejando nos nortear a respeito dessa nova vida. Quando nós lemos a história da saída do povo de Israel do Egito, quando Deus operou com mão forte também, através dos sinais, através de tudo aquilo que o Senhor fez, e por fim abrindo o mar vermelho, nós encontramos logo após o Senhor também dando direção ao seu povo, o Senhor capacitando aquele povo, ensinando-os através do caminhar no deserto, capacitando-os, fortalecendo a fé deles. Mas infelizmente a maioria daqueles que saíram do Egito morreram no deserto. Que nós não sejamos assim, amados. O que é esse deserto? É esse tempo que ainda passamos neste mundo. Que nós não sejamos aqueles que morrerão no deserto, mas que possamos estar preparados como Josué e Caleb para entrarmos na terra prometida. Amém, queridos? E vamos aprender nessa noite um pouco mais como deve ser a nossa vida após conhecermos a Deus, após nascermos de novo, após nós termos a convicção pessoal, intransferível, profunda no nosso coração, na nossa alma, de que nós nascemos de novo, que somos novas criaturas, que nós pertencemos a Deus. Tem alguém nesse lugar que pertence a Deus? Diga, pertence a Deus. Algumas dicas aqui, vamos aprender um pouco nessa noite. Poderíamos passar horas, dias aqui, mas nós vamos rapidamente aprender um pouco mais sobre isso, tendo como base Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 12.
Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo de número 10. Esta passagem nesta passagem nós encontramos Deus dando direção a este povo, a estas pessoas que foram tiradas, libertas do Egito. Versículo 12 do livro de Deuteronômio, do capítulo 10, Deuteronômio 10, 12, diz assim: E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirva, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Primeira coisa que nós encontramos aqui, como direção de Deus, Ele diz: o que o Senhor Deus pede de você, para você viver esse novo tempo, essa nova vida, depois de ter sido liberto do Egito? O que Ele pede de ti? A primeira coisa que Ele fala: que temas o Senhor teu Deus. Queridos, é necessário que nós tenhamos temor a Deus. Temor não é medo de Deus. Temor não é ter medo da... Ai, Deus vai pesar sua mão sobre mim. Me desculpem, isso não é temor de Deus. Eu não vou fazer aquilo outro lá, porque olha, Deus vai me castigar. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro. Amados, nós muitas vezes guardamos em nós um conceito, um entendimento equivocado a respeito de Deus, da sua palavra. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter reverência por Deus, é ter respeito por Deus. Isso é temer a Deus. Amados, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ter reverência pelas coisas do Senhor. Amados, nós não podemos tratar a Deus, a sua palavra e os seus projetos de qualquer jeito. Alguns de nós ignoramos Deus. Alguns de nós desprezamos Deus, mesmo depois de nós termos nos convertido, mesmo depois de nós termos nascido de novo. Nós não consideramos, amados, a vontade de Deus. Nós não consideramos a opinião de Deus. Isso é não ter temor a Deus. Muitas vezes a gente deve se questionar e perguntar: o que Deus pensa a esse respeito? O que Jesus faria em meu lugar? Eu estou lendo um livro que fala sobre isso. Amados, muitas vezes a gente não está nem aí para Deus. A gente está preocupado com aquilo que o colega vai pensar, com a vizinha, com o vizinho, com o tio, com o parente. O que vão achar de mim? O namorado, namorada, fulano, beltrano. O que vão achar de mim se colocar isso no Face? Mas nós não nos importamos com aquilo que Deus acha, pensa. Isso é falta de reverência. Tratamos Deus como se fosse um qualquer. Não podemos tratar Deus de qualquer jeito, amados. Não podemos tratar as coisas de Deus como se Deus fosse um alguém qualquer. Amados, muitas vezes nós não entendemos porque a nossa vida fica travada, empacada. É porque a gente não tem reverência por Deus. A gente não considera Deus. Amados, muitas vezes nós não temos Deus em autoestima. Ou seja, puxa, Deus é tudo para mim. Eu amo a Deus. Me desculpem, queridos, mas muitas vezes eu vou compartilhar algo que eu tenho ouvido de pessoas. Muitas vezes nós encontramos pessoas na igreja que antes de se converterem participavam de bailes, de shows, de baladas, e chegavam lá, se entregavam aquelas músicas profanas e dançavam e pulavam e gritavam e passavam verdadeiros micos atrás de autógrafos, atrás de fotinho aqui e ali, e vendiam coisas para participar de shows, e chegavam nesses bailes e pulavam, levantavam a mão, subiam em cima de outros, gritavam até ficar rouco e tantas coisas mais, dançava descaradamente e fazia tantas coisas. Chega na igreja, levanta a mão para Deus, adora o Senhor. Besteira. Não tem ânimo para levantar uma mão. Você fala, diga aleluia, aleluia. Você não está querendo dizer aleluia para mim, para o pastor. Eu não quero isso, não preciso disso. Diga glória a Deus. Glória a
Cadê seu pique? Cadê seu ânimo? Isso é falta, amados, de temor e reverência a Deus. É falta, me desculpem. Puxa, pastor, que palavra dura. Você não viu nada. Amados, precisamos ser mais realistas. Nós prestigiamos tantas outras pessoas, mas nós não prestigiamos a Deus. Temos que ter Deus, queridos, não apenas como um ser inatingível, longe de nós, que está lá como um senhor velho, barbudo, cara amarrada. Não é assim que Deus quer que a gente o veja. Mas há pessoas que não têm o mínimo de reverência pelas coisas de Deus. Não se trata aqui de formalidade, não se trata de religiosidade. Nossa, eu vou chegar ali na igreja, eu tenho que fazer o sinal da cruz, eu tenho que tirar a sandália dos meus pés, eu tenho que colocar terno e gravata para ir na igreja. Não se trata disso. Isso é apenas algo exterior. Mas se trata, amados, de ter reverência pelas coisas de Deus, tratar as coisas de Deus com a devida reverência, respeito pelas coisas de Deus. Muitas vezes eu tenho me deparado com alguns colegas pastores que eu falo: meu Deus, me ensina a ter temor a Ti, Senhor. Que não tem mínimo de temor a Deus. Pessoas que ameaçam outros: olha, se você sair da igreja, Deus vai pesar a mão sobre você, vai ficar careca, vai ficar pobre, vai perder o carro, a casa, o emprego. Como pode alguém dizer isso para outra pessoa, amados? Isso é falta de temor a Deus. Como pode, queridos? Não dá para ouvir isso, não dá para ficar quieto ouvindo isso, mas infelizmente a gente vê isso se repetindo. Nós já recebemos pessoas aqui que chegaram aqui assim: pastor, olha, eu fui amaldiçoado por um pastor, por um líder, e tantas outras coisas eu ouvi da boca de pastores do meu lado, besteiras. Eu falo: meu Deus, eu quero que ela fale, que Deus quebre a perna dela para ver que eu sou de Deus. Eu já ouvi isso. Falta de temor a Deus. Trata Deus como se fosse um mordomo, um empregado, amados. Diga: temerei a Deus de todo o meu coração. Amados, muitas vezes nós somos convidados para ir em determinados lugares, casa de alguém, ou em alguns lugares um pouco mais formais, como o fórum, por exemplo. Eu não sei quantos sabem, mas não se pode entrar num fórum, por mais simples que seja. Aqui nós temos um fórum, aqui na Avenida 14. É um lugar muito simples. Eu conheço fóruns lá em São Paulo que são verdadeiros palácios. Aqui é muito simples, não é um prédio simples. Mas não vai entrar lá você, rapaz de bermuda. Vai entrar lá você, moça, com uma blusinha assim, mostrando um bico e a barriga do lado de fora. Um exemplo. Não estou aqui para pregar usos e costumes, não é esse o objetivo. Eu estou dizendo que tem coisas mínimas, amados. Ninguém chega num fórum daquele e começa a gritar lá com o outro: meu, sai daí. Opa, chega alguém lá. Peraí, menos, você está dentro de um fórum. Ninguém chega diante de um juiz gritando, falando bobagem, e falou: se comporta devidamente nesse lugar. Ninguém vai falar com o prefeito, um vereador, chega lá falando de qualquer forma. Por quê? Tem que ter um mínimo de respeito, de reverência pelas pessoas, pelas autoridades. Tem que ter um mínimo, amados. Mas nós muitas vezes tratamos Deus como se fosse nada. As coisas de Deus não valem nada. Homens e mulheres que Deus tem levantado, a gente desconsidera totalmente, queridos. Que Deus nos dê temor. Diga: dá-me temor, Senhor. Queridos, temer a Deus, resumidamente, é entender quem Ele é. Entender Deus como soberano, como majestoso, como sublime, grandioso, alguém poderoso, aquele que é criador de todas as coisas, aquele que é digno de reverência e de respeito. Isso é temer a Deus. Amém, queridos? Segundo o ensino desta noite, o texto diz em Deuteronômio 10, 12 ainda, que antes em todos os seus, Deuteronômio 10, 12, por favor acompanhe comigo, que antes em todos os seus caminhos. Queridos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, 12, abra comigo por favor, esse versículo eu gostaria de ler, porque ele é tremendo. Provérbios 14, 12, Provérbios 14, 12, é um versículo que
Eu incentivo você, se tiver uma caneta, a sublinhar aí na sua Bíblia. Se você não tiver, você marcar aí, dobrar talvez a página, colocar o marca-páginas neste capítulo 14 de Provérbios, versículo 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele, o fim deste caminho conduz à morte. Queridos, muitas vezes nós não temos nos dado conta que nós não estamos andando no caminho de Deus. Deus, fala comigo, Deus, o que está acontecendo com a minha vida, Pai? Olha a resposta de Deus: talvez você não esteja andando nos caminhos de Deus, meu querido. Talvez você esteja andando no caminho que você acha direito, legal, bacana, mas é caminho de morte. Morte, quando a Bíblia fala de morte, não significa necessariamente extinção, mas significa separação, significa sofrimento. Há caminhos que ao homem parecem ser caminhos direitos, parecem ser caminhos legais, bacanas, excelentes, mas na verdade são caminhos de morte, de sofrimento, de péssimos resultados. Que tipo de caminho nós temos andado? Queridos, muitas vezes nós não nos damos conta de que nós aceitamos a Jesus, mas nós ainda não nos convertemos dos maus caminhos. Abra comigo em 2 Crônicas, por favor. É um versículo muito conhecido que fala sobre oração. Se o pregador de terça-feira se sentir inspirado por Deus, pode utilizá-lo como base. Não estou aqui fazendo nenhuma pressão, viu? Não sei nem quem vai pregar, mas fica à vontade. Eu acho que o Ronildo pregou baseado nesse texto algum tempo atrás. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse texto é quando Deus fala com Salomão, e quando ele dá instruções para que ele ouvisse, para que ele cuidasse, para que ele guardasse o caminho do povo de Israel. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se nós olharmos o contexto, Deus está falando: olha, se houver peste, se houver fome, se houver momentos difíceis no meio do meu povo, ele diz no versículo 14: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, veja o que diz o texto. Uma das condições para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor nos perdoe e para que o Senhor sare a nossa terra a Bíblia está dizendo, nos convertermos dos maus caminhos. Ou seja, a Bíblia está dizendo: eu devo orar, eu devo me humilhar, eu devo buscar a Deus, e eu preciso me converter dos maus caminhos. E talvez, meu querido, minha querida, você esteja dentro desses requisitos aqui do texto. Primeiro, você tem orado, você tem buscado, você tem se humilhado, e talvez você tenha buscado a Deus, já esteja buscando a Deus como você nunca buscou, mas talvez você não tenha se convertido dos maus caminhos. Talvez você ainda esteja vivendo do seu jeito, talvez você esteja caminhando no caminho que você caminhava antes. Amados, são condições inegociáveis de Deus para que Ele nos ouça, para que Ele nos perdoe, para que Ele sare cada área das nossas vidas, queridos. É necessário orar, é necessário nos humilhar, buscar a Deus e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Lembre-se, muitas vezes nós achamos que o caminho que a gente está vivendo, ou seja, aquilo que nós escolhemos, definimos como nosso estilo de vida, modo de vida, para nós talvez esteja tranquilo, normal, parece direito, mas a Bíblia diz que pode ser caminho de morte. Amados, todos nós definimos como a gente vai viver, o que a gente vai comer, como será o nosso dia a dia. E cada família, eu acho fantástico isso, cada um de nós temos o nosso jeito. Cada um de nós
definimos. Eu acho interessante isso. Uma moça e um rapaz se conhecem e namoram, se conhecem, ficam noivos, se casam aí e formam uma família. E aí ela traz, né, o histórico da família dos seus pais, ele traz o histórico da família dos seus pais, e eles constituem uma família. E quando você começa a observar os costumes daquela nova família, você percebe que na maioria das vezes não tem nada a ver com a família dos dois, os familiares que foram deixados para trás, mudou tudo. Eles definiram. Bom, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos almoçar de marmita, um exemplo. Olha, nós vamos, eu gosto de correr, de praticar exercício físico, então vamos levantar todo sábado e fazer uma caminhada, vamos ao parque infantil, vamos entrar na academia, fazer. Isso é um estilo, você vai definindo. Olha, vamos na igreja terça-feira, na quinta, no domingo. Um deles lá, não, é muito exagero, é fanático, não, vai fazer bem para nós. E aí vai convencendo e vai se fortalecendo. Olha, vamos ter um tempo aqui em casa da gente orar. Enfim, amém, não, vamos. A gente vai definindo isso. A gente vai criando o nosso caminho. A gente vai sonhando, a gente vai planejando. Aí vem os filhos. A gente sonha com os nossos filhos, a gente planeja para eles. Agora, que tipo de caminho nós temos criado e andado e caminhado? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Diga, o caminho de Deus é perfeito. Amados, o caminho de Deus é perfeito. Não significa que esse caminho de Deus será sem lutas e dificuldades. Não é isso que a Bíblia diz em lugar algum. Há esse tipo de assertividade, dizendo que não, se você se converter, você não vai ter mais problemas. Olha, os teus problemas chegaram ao fim. Não existe, amados, esse princípio bíblico. A Bíblia diz que o Senhor estará conosco, o Senhor estará com você. Ele te fortalecerá, Ele te guardará, Ele te capacitará, Ele unirá as tuas mãos, Ele cuidará de você, Ele estará contigo, o mal não chegará à tua tenda. Você vai vencer, você vai superar, você vai chegar lá na frente, você vai viver as promessas de Deus. É isso que o Senhor diz. Neste caminho perfeito nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas a Bíblia também diz que se passares pelas águas, as águas não te afogarão, se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor nesse lugar? Pode aplaudir bem forte, porque Ele é digno. Glória a Deus. Falando ainda de caminhos, o texto diz que andes em todos os seus caminhos. O Espírito Santo ministrou forte no meu coração. E a mesma pergunta que o Senhor fez para mim, eu faço a você. Você tem andado em todos os meus caminhos? Ou você tem eleito alguns dele por conveniência própria? Geralmente, amados, nós elegemos os caminhos que nos convêm. Via de regra, são caminhos que não fazem muita diferença daquela vida que antes vivíamos. São caminhos, eu diria, nós estamos na época dos genéricos, né? Os similares. São caminhos similares aos caminhos de Deus, mas não são os caminhos de Deus. São caminhos genéricos que possuem características semelhantes, mas não são exatamente os mesmos. Eu não sou farmacêutico, não sou médico, mas a prática me dá um pouco de liberdade para dizer que eu já comprei remédios, que são os remédios, eu não sei quais nomes, que foram desenvolvidos primariamente e que deram origem a outros genéricos. Já aconteceu com minha esposa principalmente, de eu comprar um remédio para ela, para o estômago, e ela tomou aquele remédio e foi muito bom, trouxe alívio. E passado alguns dias eu fui numa farmácia e lá tinha o genérico daquele mesmo medicamento. E eu comprei aquele remédio, falei, poxa, a farmacêutica falou, é o mesmo componente, pode comprar tranquilo. Levei. Ela tomou o mesmo remédio e falou, querido, o efeito não foi o mesmo. Falei, querida, peguei as duas bulas ali. Ela falou, o que fez a diferença? Talvez seja a qualidade. O princípio ativo era o mesmo. Os sais eram
os mesmos, mas tinha diferença. E a pequena diferença que tinha de um medicamento para outro deu diferença nos resultados. Amados, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos direitos, mas são caminhos de morte. Há caminhos que parecem caminhos de Deus, mas é caminho de morte. São similares, são caminhos genéricos. E se nós não estivermos atentos, em vez de estarmos caminhando para Canaã, e Canaã não é lugar, sabe, tranquilo, muito pelo contrário, é um lugar de batalha, é um lugar em que o povo de Israel teve que ir lá e à força conquistar, metro, ou melhor, quilômetro por quilômetro, o povo de Israel teve que lutar, teve que expulsar os moradores de lá, teve que enfrentar gigantes, teve que enfrentar adversidade, teve que enfrentar sequidão. Era caminho de Deus, de Deus. Ora, quando foi Josué, Caleb e os 10 espias, 10 espias mais 2, não, Ana Carla, dá 12. Quantos lembram da Ana Carla pregando sobre os espias, na vigília de uns 3 anos atrás? E quase que eu falo 2 mais 12, viu? Josué e Caleb, mais 10 espias, mais 10 príncipes foram espiar a terra. Todos eles viram as mesmas coisas, mas a ênfase daqueles que não creram em Deus foi: meu Deus, a terra é terra perigosa, devora aqueles que vão lá, tem gigante monstruoso. É verdade que os frutos são bons, mas nós não conseguiremos vencê-los. Era a visão dos derrotistas, era a visão daqueles que não entenderam que era o caminho de Deus, amados. Era caminho de Deus. Para andarmos no caminho de Deus, temos que ser homens e mulheres de fé. Diga, de fé. De fé. Porque adversidades nós vamos encontrar, problemas vão surgir. Aliás, deixe-me dizer algo pelo Espírito de Deus. Quando nós caminhamos no caminho de Deus, nós encontramos adversidades que, se nós andarmos muitas vezes em nossos próprios caminhos, a gente não vai se deparar, por incrível que pareça. Porque quando nós estamos no caminho de Deus, nós estamos vivenciando uma batalha espiritual. Nós temos inimigos, adversários que se levantam todos os dias, cuja intenção é nos tirar do caminho de Deus. Portanto, ele vai tentar dificultar ao máximo a tua vida. Ele vai levantar a oposição diante de você, barreiras, obstáculos que talvez você nunca tenha enfrentado. Mas lembre-se, o caminho de Deus é perfeito, e neste caminho você não está e nem estará sozinho. Ele estará contigo, ele se sustentará com sua mão poderosa, a tua destra fiel te sustentará, e você vai vencer. Amém? Diga, vale a pena andar no caminho de Deus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Deus quer que nós saímos daqui nesta noite decididos a ouvir a sua voz, a viver essa nova vida, este novo tempo que Ele preparou para nós. Muitas vezes nós temos eleito caminhos que não são caminhos de Deus, são caminhos que nos convêm. Muitas vezes esses caminhos que nós elegemos são caminhos que não implicam em mudanças mais profundas em nossas vidas. Muitas vezes nós caminhamos por caminhos que tratam apenas de coisas superficiais. Feche teus olhos, por favor. Independentemente da tua idade, da sua história de vida, dos teus êxitos, dos teus fracassos, você pode nesta noite tomar a decisão mais importante da tua vida: receber a Cristo Jesus como Senhor, nascer de novo pela fé em Cristo Jesus, que morreu, sofreu e ressuscitou por você. E você, meu querido e minha querida, que já nasceu de novo, que tem essa nova vida dada por Deus, você pode nesta noite tomar a decisão de viver essa nova vida, de andar neste caminho, de temer a Deus, de não mais andar no seu próprio caminho, ou no caminho daqueles que estejam ao teu lado, sugerindo coisas que não provêm de Deus. A decisão é de cada um de nós. Qual será a tua decisão? Lembre-se, a tua decisão de hoje
escolheram. Ei, para viver os planos de Deus, devemos andar nos caminhos de Deus. Para vivermos as bênçãos de Deus, temos que andar no caminho de Deus. Ou você vai colher tudo aquilo que no caminho você vai encontrar. E o cuidado de Deus, a provisão de Deus, você só encontra no caminho de Deus. O Senhor nos chama. Qual será a tua decisão? Qual será a tua escolha? Nessa noite, já tomou a decisão de viver essa nova